Henker que vive duas vezes. Capítulo 718. Caos completo, 4. Indra, um deus de menor que Deva maior que, solta um suspiro profundo ao ver seus ataques da espada do trovão. Niui, um deus de menor que Mênfis maior que, suspira ao perceber que não pode mais se aproximar do seu nível de existência. Osíris admira profundamente seu mestre. Aishiva Darva inclina a cabeça em admiração. O rei dos sete infernos exclama em voz alta surpreso após observar sua interpretação conceitual da morte. Cernunnos acena com a cabeça depois de observar seu ataque desenvolvido com a espada do trovão. Conforme Yon-Wu começou a coletar rapidamente os fragmentos de escuridão espalhados por todo o universo, todos os deuses e demônios começaram a observar seus movimentos mais uma vez. Quase todos os deuses e demônios olhavam com medo, mas ninguém conseguia desviar os olhos. Isso porque eles queriam descobrir qual era o novo propósito de Yon-Wu após o despertar. Na torre, o objetivo de Yon-Wu era simplesmente derrotar Alforone e subir os andares da torre. No entanto, agora que Yon-Wu estava fora da torre, ninguém sabia suas intenções e objetivos atuais. A maioria dos deuses expressa interesse em seu novo propósito. Eles também estão cautelosos com o retorno de Cronos. A maioria dos demônios está atenta e desconfiada de que você desejará governar o mundo celestial como Lúcifer há muitos anos. Os dois lados expressaram duas preocupações principais: Cronos e Lúcifer. Cronos liderou o apogeu do Olimpo como rei dos deuses. No auge de seus poderes, Cronos dominou metade do universo. Naquela época, dizia-se que grandes deuses, deuses supremos e senhores demônios tinham que prender a respiração com cautela para não serem notados por Cronos. Na verdade, embora Zeus tenha sido a figura principal que derrubou Cronos do poder, Zeus recebeu um tremendo apoio e assistência de uma infinidade de outras sociedades. Foi um caso semelhante quando Lúcifer também estava por perto. No entanto, no final, Lúcifer teve todas as suas asas cortadas e caiu em desgraça. Além disso, sua alma foi dividida em 16 pedras da alma. Apenas o fato de que a maioria dos deuses e demônios tiveram que dar as mãos para derrotar Lúcifer exemplificou o quão grande era a força de Lúcifer. Embora reconhecessem diferenças de classe e status durante tempos normais, os deuses e demônios se agrupavam sempre que um ser de poder incomparável aparecia. Assim, seguindo o precedente e esta linha de pensamento, seria de esperar que Yon-Wu tivesse que enfrentar e lutar contra a mesma frente unida de deuses e demônios. No passado recente, quando o mundo celestial estava caótico devido a vários desenvolvimentos, Yon-Wu usou métodos passivos para induzir as sociedades celestiais a trabalharem umas contra as outras e não se unirem. Em outras palavras, Yon-Wu foi capaz de compartimentar o mundo celestial para que ele não tivesse que confrontá-los diretamente. Além disso, ele criava constantemente confrontos entre as sociedades celestiais, tornando quase impossível para o mundo celestial concentrar constantemente sua atenção nele. Durante esse tempo, ao utilizar os dragões da morte, os gigantes fantasmas e o Olimpo, Yon-Wu foi capaz de construir uma parede defensiva firme que não poderia ser facilmente superada. E agora, Yon-Wu retornou como o ego do Rei Negro. Para ser mais preciso, Yon-Wu não era o ego sombrio do Rei Negro, mas o verdadeiro ego do Rei Negro. Este desenvolvimento deixou os deuses e demônios sem outra escolha a não ser ficarem cautelosos com Yon-Wu. Além disso, quando Yon-Wu casualmente se livrou dos deuses do outro mundo, os deuses e demônios do mundo celestial quase perderam a cabeça. Teria Yon-Wu se tornado tão poderoso que não conseguiriam mais resistir, mesmo que unissem forças? Se isso fosse verdade, significava que, se Yon-Wu decidisse fazer algo com eles, os deuses e demônios do mundo celestial não teriam como detê-lo. Se Yon-Wu quisesse unificar todos os transcendentes em uma sociedade e dominar o mundo celestial, não havia nada que pudessem fazer a respeito. Essa era a razão pela qual os deuses e demônios tinham medo de Yon-Wu, mas mesmo assim não conseguiam tirar os olhos dele. Os deuses e demônios não tiveram escolha senão parar o que estavam fazendo e observar atentamente as ações de Yon-Wu. Mesmo com os olhares de muitos seres sobre ele, e plenamente consciente desses olhares, Yon-Wu se moveu sem hesitação. Neste ponto, ele sabia que permanecer em silêncio seria muito mais eficaz no controle dos deuses e demônios observadores. De qualquer maneira, não posso falar livremente sobre meus pensamentos e planos. Isso porque seu irmão nunca deveria saber de seus planos. Enquanto pensava nesses pensamentos, os ataques da espada do trovão de Yon-Wu continuaram a explodir em luz. Cernunnos observa os ataques da espada do trovão com cuidado. Cernunnos se pergunta como o governante da região mágica do Saara reagirá. Cernunnos, que normalmente não respondia e era quieto, exibiu um número incomum de mensagens. Rumo, Sword Thunder era uma combinação da antiga habilidade, Wave of Fire, e Volcanic Hammer, ou 72 Bian. A característica única do Sword Thunder era que sua explosão inicial daria início a uma reação em cadeia de outras explosões a partir das faíscas que vieram do ataque inicial. O raio do ataque tinha a característica de se espalhar por um alcance mais amplo, à medida que aparentemente se atraíam, e quanto mais o raio o fazia, mais rapidamente aumentava o poder destrutivo dentro do alcance do raio. Tal foi a espada do trovão que Yon-Wu exibiu. Os relâmpagos pretos e vermelhos se espalharam como uma teia de aranha e rasgaram o solo, o ar e o céu inúmeras vezes. E por causa dos incontáveis flashes de luz, os satélites focados em África,
vindos de fora da atmosfera da Terra, capturaram brevemente uma cena em que todo o continente africano estava encharcado de luz. É claro que, não muito depois disso, os satélites foram varridos pela seguinte onda de choque do campo mágico, tornaram-se inúteis ou caíram na Terra. Considerando o tamanho do deserto do Saara, que era grande o suficiente para acomodar todo o continente europeu, e se incluíssemos as áreas circundantes afetadas pela região mágica, mais da metade da África foi coberta pela espada do trovão de Yon-Wu. Yon-Wu pensou, com naturalidade. É um pouco difícil controlar minha produção de energia. Ele reduziu seu poder tanto quanto possível ao atacar com a espada do trovão. Ele sabia que se não tomasse cuidado, destruiria toda a Terra, muito menos o Saara. No momento em que a espada do trovão ataca e seus efeitos sucessivos, que pareciam durar para sempre, se dissiparam. SSS. Os numerosos monstros que ocupavam a região mágica, as colônias que construíram e as diversas variedades de plantas que se adaptaram à escuridão foram todos esmagados e espalhados. Naturalmente, nenhum dos monstros foi capaz de resistir. Foi um desastre repentino que destruiu e matou tudo que estava à vista. E então? Uau, uau! Está aqui, Yon-Wu estava parado no meio do deserto do Saara olhando para baixo. Lá, ele viu um fluxo de escuridão que penetrava profundamente no solo em um padrão de redemoinho. Foi o local do portão da classe S, a Rio in the Grassland, que teria transformado toda a área desértica da África em uma região mágica. Até algumas horas atrás, era difícil até mesmo identificar a localização do portão porque ele estava completamente coberto por plantas e vegetação estranhas que cresciam na região. No entanto, uma vez que a espada trovão de Yon-Wu limpou a área, o portão poderia ser facilmente visto. No entanto, utilizando o Eye of the Heavens, Yon-Wu viu uma cena drasticamente diferente. Alguém estava no centro da escuridão rodopiante, na parte mais profunda do deserto arenoso onde o redemoinho se afunilava. Foi o culpado quem criou esta região mágica. Cernunnos estreita os olhos e examina o governante da região mágica. Como um feto no ventre da mãe, o ser estava enrolado com os olhos fechados. Saia! Yon-Wu gritou em voz baixa. Embora enterrado profundamente no solo, Yon-Wu sabia que o ser podia ouvir sua voz. Ele sabia que o ser estava concentrando todos os seus sentidos nele e em sua aparência. Não, para ser mais exato, foi a partir do momento em que Yon-Wu abriu os olhos e despertou na Terra. O ser manteve sua vigilância até agora. O ser julgou Yon-Wu um inimigo. No entanto, Yon-Wu só conseguiu rir da resposta do outro. Só se poderia chamar outro de inimigo quando comparativamente em níveis de poder semelhantes. Se você não sair. SSS. Yon-Wu ergueu a mão direita. A energia elétrica preta e vermelha explodiu de seu dedo indicador e envolveu seu braço. Embora o tamanho do relâmpago fosse minúsculo comparado ao ataque da espada do trovão que varreu o deserto do Saara um momento antes, esta forma de relâmpago atual estava fortemente condensada. Foi uma força de relâmpago muito mais forte. Dependendo de como Yon-Wu usou, ele tinha o poder de perfurar o núcleo interno da Terra. Bem, acho que terei que trazer você para fora. Yon-Wu lançou seu raio condensado para baixo. Cernunnos estala a língua como se estivesse insatisfeito com a atitude do governante da região mágica. Rumo, um enorme pilar que parecia conectar a terra e o céu caiu sobre o solo do deserto e criou uma enorme explosão. O redemoinho quebrou e a escuridão evaporou imediatamente. A areia se liquefez com o tremendo calor e se espalhou por dezenas de metros no ar. O ser que ficou em silêncio desde o aparecimento de Yon-Wu saltou no ar imediatamente. Arg. O ser agora tinha rosto e corpo meio desmoronados e estava cheio de violento poder divino e energia das trevas não polida. Incapaz de pronunciar a fala divina, parecia que o ser possuía pouca ou nenhuma capacidade de raciocínio. Como um animal, parecia possuir apenas instintos básicos. Cernunnos franze a testa fortemente com a aparência desagradável do governante da região mágica. Escurecer. Uau! Seguindo o discurso dracônico de Yon-Wu, as sombras que giravam no deserto se esticaram para cima e cobriram o espaço onde ele e o governante da região mágica estavam. Você entrou na masmorra de instância, Saara. O efeito da escuridão está sendo aplicado. O mundo que apareceu parecia semelhante ao deserto do Saara visto de fora. Mas era um lugar onde eram aplicadas leis da física completamente diferentes. Sonho. Com base nas informações analisadas por Yon-Wu sobre seu entorno, um mundo ilusório reinterpretado foi criado utilizando a escuridão. Naturalmente, ostentava as mesmas características dos portões e masmorras que apareceram inúmeras vezes na Terra. No entanto, houve uma diferença distinta. Uau! Ao contrário das outras masmorras que Yon-Wu criou inconscientemente, esta masmorra ostentava durabilidade absoluta, pois foi construída intencionalmente por Yon-Wu. Em outras palavras, Yon-Wu criou uma espécie de prisão para o ser, aprisionando-o do mundo exterior. Cernunnos desvia o olhar do governante da região mágica. Cernunnos mostra um profundo interesse no novo mundo ilusório, masmorra, que você construiu. A espada trovão de Yon-Wu explodiu mais uma vez. Do segundo extremo ao quinto extremo, os sucessivos ataques da espada do trovão, que teriam incinerado tudo na terra em cinzas, rasgaram o ser em pedaços. Arg. No entanto, durante este ataque,
O governante da região mágica usou ativamente seu poder divino para reparar e regenerar rapidamente seu corpo dilacerado, reformando suas unhas em forma de garras e cortando-as no ar. Uau! Cada um dos ataques do ser foi preenchido com atributos de escuridão. À medida que os ataques da espada do trovão se aproximavam dele, o ser resistiu vigorosamente, permitindo que alguns ataques passassem e reformando seu corpo ferido ou desviando todos os ataques. Eu queria saber se alguém notável apareceria. Acho que é você, Saife, que permaneceu quieta até agora. Apareceu de repente na mão de Yon-Woo. Cronos olhou para o ser com curiosidade. Você sabe quem é? Claro que sei. Cronos sorriu. Ele era um ser bem conhecido quando era jovem. O nome dele é um pouco difícil de pronunciar, Tiwanaku. Se bem me lembro, ele é muito rude e bastante feroz. Yon-Woo inclinou a cabeça. Se Cronos se lembrasse do nome do ser e dissesse que ele era rude e feroz, isso significava que o ser à sua frente devia ser bastante famoso. Então, por que e como uma pessoa com tamanha estatura e muita fé ficou assim? O poder que o ser exibia era forte o suficiente para desviar os ataques da espada do trovão de Yon-Woo. Mas o ser parecia desgastado e diferente de qualquer ser divino. Cronos sorriu como se soubesse o que Yon-Woo estava pensando. Bem, ele começou a me irritar, então dei uma surra nele. Eu não o via por aí há um tempo. Acho que ele decidiu se esconder na terra. Yon-Woo estalou levemente a língua. Embora Cronos tivesse usado a expressão espancar, Yon-Woo sabia que, considerando a personalidade passada de Cronos, o ser devia ter sido gravemente ferido. Então, ele veio instintivamente à terra para se recuperar. Ele deve ter utilizado os fragmentos da escuridão para tentar se curar. Tiwanaku não estava apenas absorvendo fragmentos de escuridão. Ele criou uma região mágica e usou a crescente influência derivada da região mágica para imprimir seu nome divino em toda a terra. Ao fazer isso, ele deve ter tentado atrair fé. Reinar com medo era uma forma muito eficaz de divulgar o nome de um deus. Para os mortais, medo significava admiração, então temer algo também tornava o ser objeto de fé. Parecia que o ser sonhava com o renascimento, expandindo gradualmente sua região mágica com a intenção de gradualmente tornar toda a Terra seu território sagrado, permitindo-lhe devorar as trevas restantes no planeta. Todo mundo tem um pequeno plano legal próprio. Bum! A lâmina da foice soou claramente. Isto é, até que eles sejam espancados. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.